Já se sentiu invisível, como se as pessoas te olhassem como se você fosse nada. As risadinhas, as indiretas, os olhares de desprezo, tudo isso corrói sua confiança. Você tenta ser visto, tenta ser ouvido, mas é como se o mundo já tivesse decidido quem você é: fraco, incapaz, irrelevante. E o pior? Você engole tudo isso, dia após dia, sem saber como reagir, sem saber o que fazer. Mas e se eu te dissesse que existe uma forma de acabar com esse desprezo sem precisar levantar a voz, sem ter que bater de frente? Existe um caminho silencioso, um caminho de força interior, que vai fazer todos engolirem as palavras que um dia te fizeram sentir pequeno. Hoje, você vai aprender a dominar essa arte. Está pronto para virar o jogo? Vamos começar. Você já passou por momentos em que se sentiu menor do que realmente é? Onde, apesar de todos os seus esforços, parecia que nada do que você fazia era bom o suficiente? Talvez tenha sido na escola, no trabalho ou até mesmo em sua vida pessoal. Mas a sensação de ser subestimado é algo que todos nós já enfrentamos em algum momento. As palavras cortantes e os olhares de desprezo podem fazer você se questionar, gerar insegurança e, por mais que tente, te colocam em uma posição desconfortável. Mas e se eu te dissesse que você não precisa mais ser refém dessas provocações? Não é preciso gritar ou lutar para mostrar seu valor. Existe uma força que você pode cultivar dentro de si, uma disciplina silenciosa que vai fazer todos aqueles que te subestimaram engolirem suas palavras. E não estamos falando de vingança ou conflito. Estamos falando de algo mais poderoso: a transformação interna, o silêncio que impõe respeito e os resultados concretos que falam por si mesmos. Neste vídeo, vamos explorar o caminho para se tornar inabalável, intocável e, o mais importante, respeitado. Em vez de se desesperar por validação externa, você aprenderá a usar a própria vida como resposta, mostrando sua verdadeira força por meio de ações, não palavras. Se você está cansado de ser visto como alguém que pode ser manipulado ou ignorado, este é o momento de virar o jogo. Vamos lá. Sua transformação começa agora. Muitas pessoas, ao longo da vida, se sentem como se estivessem invisíveis aos olhos dos outros. Elas caminham por entre as multidões e sentem que ninguém realmente as vê, como se suas palavras e ações fossem apagadas antes mesmo de chegarem a ser ditas. Em um mundo onde o barulho das opiniões alheias parece sempre mais alto, onde o desprezo disfarçado em risadinhas e sorrisos condescendentes é uma constante, como se recuperar e, acima de tudo, como se fortalecer? A resposta não está na luta externa, não está em tentar fazer os outros verem seu valor. Está em algo muito mais poderoso: o controle sobre si mesmo. O verdadeiro poder nasce do interior, da capacidade de transformar a dor em motivação, de usar as adversidades como combustível para o crescimento. O estoicismo, uma filosofia que remonta à Grécia Antiga, nos ensina algo que é fundamental para o nosso processo de transformação pessoal. Não podemos controlar o que os outros pensam ou dizem sobre nós, mas podemos controlar nossas próprias reações. É nesse ponto que muitos falham. As pessoas vivem em função da opinião do outro, tentando se encaixar, buscando aprovação ou simplesmente tentando apagar a dor das críticas. No entanto, o verdadeiro estoico não se submete a essas pressões. Ele aceita a dor, mas não a deixa definir quem ele é. O verdadeiro poder está em usar cada comentário maldoso, cada olhar de desprezo, cada tentativa de humilhação como uma oportunidade para se fortalecer ainda mais. Porque quando você tem controle sobre si mesmo, nada pode te derrubar, nem as palavras dos outros, nem os obstáculos da vida. A chave para superar o desprezo alheio e construir uma versão de si mesmo que seja inquebrável
está em compreender que o verdadeiro respeito não é conquistado por palavras, mas por ações. Não é no momento em que você tenta convencer os outros do seu valor que eles te respeitarão, mas sim quando suas ações falarem mais alto do que qualquer palavra poderia. Quando você constrói uma vida sólida e realiza suas ações em silêncio, sem se importar com o que os outros pensam, o respeito começa a ser natural. Eles não vão mais te olhar com desprezo, porque, com o tempo, vão perceber que você não é mais alguém que se deixa afetar, que não se deixa manipular. Sua postura será seu maior argumento e o silêncio será a sua maior arma. As pessoas podem tentar rir de você, podem tentar zombar de suas conquistas, mas elas perceberão, com o tempo, que nada do que dizem pode realmente te afetar. A verdadeira força vem de dentro e é isso que elas não podem destruir. Em muitos momentos da vida, ao nos depararmos com o desprezo dos outros, seja em uma conversa com colegas, em um ambiente de trabalho ou até mesmo em nossa vida pessoal, o impulso natural é reagir, gritar, discutir ou, pior, tentar se justificar. Esse é o erro que a maioria comete. Você não precisa gritar, você não precisa lutar, e muito menos se rebaixar para ser reconhecido. O que você precisa fazer é, primeiramente, se fortalecer internamente. Quando você começa a trabalhar silenciosamente em si mesmo, a construir sua vida de forma sólida, sem depender da aprovação de ninguém, o respeito surge como uma consequência. Quando você se olha no espelho e sabe o que é capaz de fazer, o resto do mundo passa a ser irrelevante. As provocações e críticas se tornam apenas um ruído de fundo que, com o tempo, vai desaparecendo à medida que sua confiança cresce e sua postura se fortalece. Você já sentiu como se, por mais que tentasse, os outros simplesmente não te vissem? Como se, de alguma forma, suas palavras fossem insignificantes e suas ações minimizadas? Isso acontece porque muitas vezes você mesmo se vê dessa forma. O modo como você se enxerga reflete diretamente na forma como os outros te veem. Se você se vê como alguém que não tem valor, é exatamente isso que as pessoas vão sentir de você. A mudança começa no momento em que você decide parar de se explicar para aqueles que não te valorizam e, em vez disso, começa a trabalhar silenciosamente na sua transformação. Não é sobre convencer ninguém do seu valor, é sobre demonstrar com suas ações que ninguém mais pode te subestimar. Cada passo em direção à sua evolução será uma prova de que você não é mais alguém fácil de manipular, que não está mais disponível para ser pisado. Essa transformação silenciosa exige um esforço constante, um compromisso consigo mesmo. Não importa o quanto os outros tentem diminuir você, não importa quantas piadas sejam feitas ou quantos olhares de desprezo sejam lançados, o que importa é o que você faz com isso. Você pode optar por se abalar, por se frustrar, ou pode decidir que isso tudo será combustível para seu crescimento. Todos aqueles que um dia riram de você, que duvidaram da sua capacidade, terão que engolir suas palavras quando verem a força que você construiu em silêncio. Não é necessário dizer nada quando você alcança um novo patamar, quando você se torna alguém sólido e inabalável. O mundo percebe, e o respeito não precisa ser forçado. Ele simplesmente surge. Você não precisa implorar por respeito. Ele chega quando você se torna alguém que não depende da aprovação dos outros para ser quem é. Então, se você está pronto para embarcar nessa jornada de transformação, se você está cansado de ser subestimado e quer aprender a se tornar alguém que é verdadeiramente respeitado, continue acompanhando. Eu vou te guiar nesse caminho, passo a passo, e juntos vamos construir uma versão de você que ninguém mais ousará menosprezar. E lembre-se, essa jornada começa com uma única decisão: a decisão de nunca mais se ver como alguém inferior. O verdadeiro poder não vem de confrontos, mas de construir uma vida sólida e inabalável que fale por si mesma. Agora, se você está gostando dessa jornada e quer aprender mais sobre como construir uma versão imbatível de si mesmo, aproveite e inscreva-se no canal. Dê um like no vídeo para nos ajudar a alcançar mais pessoas que também querem transformar suas vidas. Assim, podemos seguir juntos em cada passo desse processo. Se está pronto para continuar, vamos dar sequência e aprender mais sobre como o controle emocional pode te ajudar a enfrentar qualquer desafio. Agora que você entendeu a importância do silêncio e da transformação silenciosa, é hora de dar um passo crucial: a disciplina. Sem disciplina,
Todo esforço que você fizer para se fortalecer será em vão. A disciplina é a fundação de uma vida sólida, inabalável e respeitada. Não é apenas sobre fazer o que é certo em momentos de facilidade, mas, principalmente, sobre se manter firme quando os desafios aparecem. Quando o mundo parece querer te empurrar para baixo. Essa é a verdadeira essência do estoicismo, a capacidade de seguir em frente, mesmo quando as coisas ficam difíceis, sem se deixar abalar pelas emoções externas. Cada vez que você enfrenta uma situação desconfortável ou desafiadora, você tem uma escolha. Você pode deixar que as emoções de frustração, raiva ou tristeza te dominem, ou você pode aprender a controlar essas emoções e transformá-las em combustível para continuar avançando. O estoico não é alguém que ignora seus sentimentos, mas sim alguém que entende que as emoções não devem ditar suas ações. Quando você aprende a observar suas emoções, sem se identificar com elas, você começa a tomar decisões mais racionais, mais centradas, que vão te levar ao sucesso de forma muito mais eficaz. É por isso que a disciplina mental é fundamental para qualquer pessoa que quer ser respeitada, porque ela te permite agir com equilíbrio, sem cair nas armadilhas emocionais que a vida joga em você. Desde as pequenas escolhas que você faz, como acordar cedo ou cumprir suas obrigações sem procrastinação, até as grandes decisões, como se manter calmo diante de uma situação difícil, ou saber quando é hora de avançar ou se retirar. Cada uma dessas escolhas é uma chance de fortalecer sua mente e criar a base sólida para o sucesso. Um aspecto que muitos ignoram sobre a disciplina é o quanto ela está relacionada à autoconsciência. Quando você se conhece profundamente, você começa a entender que a disciplina não é sobre lutar contra si mesmo, mas sobre alinhar seus objetivos com suas ações diárias. Não se trata de forçar a si mesmo a fazer algo que não quer, mas de criar um ambiente mental onde o que você deseja alcançar se torna uma extensão natural das suas ações. Você não precisa se convencer a fazer algo porque sabe que isso é o certo. Você simplesmente faz porque a disciplina se torna uma parte fundamental de quem você é. Quando você cria essa harmonia entre sua mente e suas ações, não há mais espaço para dúvidas ou fraquezas. Você simplesmente age. A verdade é que a disciplina não é algo que aparece da noite para o dia. Ela é um reflexo das suas escolhas diárias, das suas prioridades, das suas ações, pequenas e grandes, que vão moldar o seu caráter. E quando você começa a cultivar essa disciplina, começa a perceber que os desafios da vida não são mais um peso, mas uma oportunidade. Cada obstáculo é uma chance de se tornar mais forte, mais capaz. Portanto, ao invés de olhar para as dificuldades com medo ou frustração, comece a vê-las como o terreno onde sua disciplina vai florescer. A resistência ao que é difícil é o que cria a verdadeira força. E é isso que te permitirá, no final, superar qualquer adversidade. Porque você não estará mais reagindo de forma impulsiva, mas sempre de maneira centrada e calculada. Com o tempo, o que parecia difícil vai se tornar natural. E você vai perceber que não importa o que aconteça, você tem a capacidade de seguir em frente, sempre. E isso, meu amigo, é a verdadeira liberdade. A liberdade de não ser controlado pelas circunstâncias, de não ser manipulado pelos outros, de não se deixar levar pelas emoções. Quando você alcança esse nível de controle, você não precisa mais provar nada para ninguém. O mundo por si só começa a perceber quem você realmente é. O respeito virá naturalmente, porque a força que você emana será inconfundível. Agora que você está começando a entender a importância da disciplina em sua jornada, saiba que estamos apenas começando. Cada passo que você dá em direção ao seu crescimento pessoal é um passo para se tornar alguém verdadeiramente inabalável. E lembre-se, quando você se torna dono de sua disciplina,
nada pode te deter. No próximo bloco, vamos explorar ainda mais como fortalecer sua mente e suas reações diante das adversidades da vida. Agora que já começamos a entender o poder da disciplina e como ela nos ajuda a manter o controle sobre nossas reações, é hora de dar um passo ainda mais profundo na jornada do autoconhecimento. Muitos de nós passamos pela vida sem realmente parar para refletir sobre quem somos, sobre o que nos move e o que nos impede de crescer. Vivemos de forma automática, reagindo aos estímulos do mundo exterior sem questionar nossas próprias motivações e limitações. Mas, para alcançar a verdadeira força interior, é essencial olhar para dentro de si e começar a entender de maneira profunda e honesta as forças e fraquezas que existem dentro de você. O autoconhecimento é a chave para superar os limites que nos impomos. Às vezes, nos sentimos presos a padrões de comportamento que nos impedem de avançar. Podemos ser reféns de crenças limitantes, traumas do passado ou simplesmente de hábitos que nos mantêm no lugar. Para muitos, esses limites parecem intransponíveis, como se não houvesse maneira de ultrapassá-los. Mas a verdade é que esses limites são construções da nossa própria mente, e ao tomarmos consciência disso, podemos começar a desfazê-los. Quando você começa a entender as histórias que conta a si mesmo, começa a perceber como elas moldam sua realidade. Se você acredita que é incapaz de alcançar algo, sua mente vai criar barreiras invisíveis que te impedem de dar o primeiro passo. Mas se você começa a mudar essa narrativa interna, começa a reescrever a história da sua vida. O autoconhecimento permite que você veja essas barreiras, compreenda de onde elas vêm e comece a desconstruí-las. O processo de autoconhecimento é, na verdade, uma jornada contínua. Não é algo que você atinge de uma vez, mas algo que deve ser cultivado dia após dia. A cada reflexão, a cada momento de introspecção, você começa a descobrir mais sobre si mesmo e sobre o que realmente te impede de avançar. Você percebe, por exemplo, que muitos dos medos que sente não são baseados em fatos reais, mas em suposições e inseguranças. Muitas vezes o medo de falhar, de ser julgado ou de não ser aceito, é o que nos mantém paralisados. Mas esses medos são apenas projeções da nossa mente, criadas pela nossa falta de confiança e autocompreensão. Quando você começa a questionar esses medos e desafiar essas crenças, você se liberta da prisão mental que te impede de alcançar seu verdadeiro potencial. Uma das ferramentas mais poderosas para o autoconhecimento é a prática da reflexão constante. Isso significa reservar um tempo todos os dias para refletir sobre suas ações, seus pensamentos e suas emoções. O simples ato de observar seus próprios padrões de comportamento pode ser revelador. Quando você começa a perceber as reações automáticas que tem diante de determinadas situações, começa a entender quais são as áreas em que precisa trabalhar. O autoconhecimento é a chave para a mudança porque ele nos dá a clareza necessária para saber exatamente onde estamos e para onde queremos ir. Sem essa clareza, é fácil se perder no caminho, seguir por rotas que não nos levam a lugar algum ou pior, continuar vivendo no piloto automático sem realmente alcançar o que desejamos. Quando você começa a entender suas próprias fraquezas, você também começa a perceber onde pode ser mais forte. O autoconhecimento não é sobre ser perfeito ou não ter falhas, mas sobre saber reconhecer onde você pode melhorar e trabalhar conscientemente para isso. Muitas vezes, o primeiro passo para superar um obstáculo é simplesmente perceber que ele existe. Quando você começa a olhar para suas fraquezas com a mente aberta, você não as vê mais como algo negativo ou um motivo de vergonha. Elas se tornam áreas de desenvolvimento, oportunidades de crescimento. Cada fraqueza é uma chance de se fortalecer, de se tornar uma versão mais completa de si mesmo. O verdadeiro estoico não teme suas imperfeições. Ele as aceita, as entende e trabalha nelas, sempre em busca de evolução. Além disso, o autoconhecimento nos ajuda a entender nossos próprios limites e como superá-los.
Muitas vezes nos encontramos em situações difíceis e pensamos que não somos capazes de suportar. O estoicismo nos ensina que, quando você conhece a si mesmo profundamente, percebe que seus limites são mais flexíveis do que você imagina. O sofrimento, a dor e os desafios são inevitáveis. Mas a maneira como você os encara faz toda a diferença. Se você se vê como fraco diante das dificuldades, elas se tornam insuperáveis. Mas se você entende que cada desafio é uma oportunidade de fortalecer sua mente, você começa a enxergar o sofrimento como algo necessário para o seu crescimento. O autoconhecimento te dá a capacidade de reconfigurar esses limites mentais e transformar o que antes parecia impossível em algo totalmente acessível. Com o tempo, à medida que você vai se conhecendo melhor, você começa a perceber que não existem limitações intransponíveis. O que parecia ser um bloqueio insuperável passa a ser apenas mais um desafio a ser enfrentado. A verdadeira força vem do entendimento de que você tem o poder de superar qualquer obstáculo. Não porque seja imune ao sofrimento, mas porque você sabe como lidar com ele. O estoico compreende que a adversidade é uma parte natural da vida e, em vez de resistir a ela, aprende a usá-la a seu favor. Cada vez que você enfrenta um desafio, você tem a oportunidade de se tornar mais forte, mais sábio e mais preparado para o que está por vir. O autoconhecimento te permite transformar as dificuldades em degraus que te levam mais alto, tornando-se assim uma versão melhor de si mesmo a cada passo. Agora, quando você começa a aplicar o autoconhecimento em sua vida, perceberá que sua capacidade de lidar com as situações externas melhora consideravelmente. Seus limites não são mais definidos pelas circunstâncias, mas pela maneira como você escolhe reagir a elas. Você vai parar de viver em função das expectativas dos outros, vai deixar de se comparar e, principalmente, vai parar de se subestimar. A verdadeira transformação acontece quando você começa a acreditar no seu próprio potencial, não com base em aprovação externa, mas no entendimento de quem você realmente é. Quando você se conhece, você sabe o que pode alcançar, e esse conhecimento te dá confiança para continuar avançando, sem medo, sem dúvidas, sem inseguranças. O próximo passo agora é olhar para suas ações diárias e começar a integrá-las com esse novo autoconhecimento. Quando você age com base no entendimento profundo de si mesmo, suas decisões se tornam mais alinhadas com o que você realmente deseja alcançar. Não é mais sobre agradar os outros ou buscar aprovação, é sobre agir de acordo com o que você sabe que é melhor para você. Isso é o que te dará força para superar qualquer obstáculo que surgir em seu caminho. No caminho para se tornar inabalável, um dos aspectos mais importantes que devemos dominar é a arte da resiliência. Resiliência não é simplesmente resistir à dor ou ao sofrimento. É a habilidade de se levantar depois de cair, de seguir em frente, mesmo quando o mundo ao seu redor parece estar desabando. Muitas pessoas confundem resiliência com resistência passiva, mas na verdade, ela é muito mais do que isso. Resiliência é sobre transformação, é sobre a capacidade de se adaptar, aprender e crescer a partir das adversidades. O estoicismo, mais uma vez, nos ensina que as dificuldades da vida não são obstáculos que devemos evitar, mas sim oportunidades que devemos abraçar. Porque é através da dor e do sofrimento que nos tornamos mais fortes. Cada desafio que você enfrenta na vida é uma oportunidade de se tornar uma pessoa mais resiliente. E é importante entender que a dor, o sofrimento e os contratempos são inevitáveis. Ninguém está imune a isso. Em algum momento, todos nós passamos por perdas, decepções, fracassos e dificuldades. O que nos define, no entanto, não são essas experiências dolorosas em si, mas como escolhemos reagir a elas. Você pode se deixar consumir pela dor e pelas circunstâncias, ou pode usar essa dor como uma força propulsora para crescer e evoluir. A verdadeira resiliência começa quando você decide não se deixar definir pelas dificuldades, mas sim aprender com elas, usá-las para se tornar mais forte e mais sábio. É fundamental, então, entender que o sofrimento não é um fim, mas um meio. Quando você se depara com uma adversidade,
Não deve se concentrar no quão doloroso ou frustrante aquilo é, mas sim no que pode aprender com a situação. A dor pode ser um professor severo, mas também é um dos melhores mestres que você pode ter. Quando você se depara com uma dificuldade, pergunte a si mesmo: o que posso aprender com isso? Como posso usar essa situação para me tornar uma versão melhor de mim mesmo? Essas perguntas são fundamentais, porque te ajudam a mudar a maneira como vê o sofrimento. Em vez de vê-lo como algo a ser temido ou evitado, você começa a vê-lo como uma oportunidade de crescimento, um trampolim para a próxima fase de sua vida. A resiliência também envolve saber quando se manter firme e quando ceder. Nem todos os desafios exigem força bruta ou persistência incessante. Às vezes, o mais sábio é saber quando dar um passo atrás, descansar e se recompor. O estoico sabe que a verdadeira força não está apenas em avançar, mas também em saber quando é hora de refletir, aprender e recarregar as energias. Isso é o que nos permite continuar no jogo a longo prazo. Se você insiste em lutar contra todas as dificuldades de forma incessante, sem pausa, você acaba se desgastando e perde a capacidade de lidar com os desafios mais importantes. Saber quando recuar e quando avançar é uma habilidade fundamental na construção da resiliência. Uma das maiores virtudes que a resiliência pode nos ensinar é a aceitação. A aceitação não é sobre se conformar ou desistir, mas sobre reconhecer o que não podemos mudar e fazer o melhor com o que temos. A vida não será sempre do jeito que esperamos, nem as coisas vão acontecer de acordo com os nossos planos. Porém, a aceitação nos ensina a lidar com as situações da vida de forma mais equilibrada, sem nos deixar consumir pela frustração ou pela raiva. O estoicismo nos ensina que, ao aceitarmos o que não podemos controlar, podemos focar nossa energia nas coisas que realmente importam, nas ações que podemos tomar para melhorar nossa situação. A resiliência não significa ser imune ao sofrimento, mas sim ser capaz de enfrentá-lo com uma mente forte e um coração decidido. Quando você adota uma mentalidade resiliente, não importa o quão difícil a vida se torne, você sempre encontrará uma maneira de se reerguer. A dor se torna uma parte do processo de crescimento, e em vez de te enfraquecer, ela te fortalece. Cada desafio se torna uma chance de testar sua resistência e sua capacidade de adaptação. Você começa a perceber que, na verdade, as dificuldades são o que moldam o seu caráter, o que te tornam mais preparado para os desafios futuros. Ao invés de ser uma vítima das circunstâncias, você passa a ser o protagonista da sua própria história. Isso não quer dizer que você deve buscar o sofrimento ou fazer da dor uma parte do seu dia a dia. O sofrimento é inevitável, mas ele deve ser visto como algo que você pode superar e aprender a lidar. Quando você adota uma postura resiliente, começa a perceber que o sofrimento tem um limite, e o que realmente importa é o que você faz com ele. O estoico vê a dor como um exercício de autocontrole e autoconsciência. Cada vez que você supera uma dificuldade, você prova para si mesmo o quanto é capaz e o quanto pode resistir aos ventos contrários. Isso cria uma confiança profunda e inabalável, que se torna sua aliada nos momentos mais desafiadores. Além disso, a resiliência nos ensina sobre a importância do desapego. Não se trata de não se importar com as coisas, mas de não permitir que as coisas, as pessoas ou as circunstâncias definam quem você é. O desapego é a capacidade de lidar com as perdas e os fracassos sem que eles interfiram no seu equilíbrio interior. Quando você aprende a se desapegar do que é passageiro e focar no que é permanente, você cria uma base sólida de segurança e autossuficiência. Isso te permite navegar pelas tempestades da vida com uma calma imperturbável, sabendo que nada externo pode abalar sua paz interior. Portanto, a verdadeira resiliência não é apenas sobre se manter firme diante da adversidade, mas também sobre crescer com ela.
É sobre aprender a lidar com a dor de uma maneira que te fortaleça e não te diminua. À medida que você começa a praticar a resiliência, você percebe que a vida, com todas as suas dificuldades e desafios, pode ser encarada com um novo olhar. O sofrimento não é um inimigo a ser derrotado, mas um professor a ser respeitado. Quando você adota essa mentalidade, a dor perde seu poder sobre você e você se torna mais forte a cada passo que dá. A resiliência, como qualquer habilidade, é algo que precisa ser praticado constantemente. Cada adversidade é uma chance de se fortalecer, de se tornar uma versão mais resistente e capaz de si mesmo. A vida não será mais fácil, mas você será mais forte. E ao final de cada desafio, você perceberá que o sofrimento foi apenas um trampolim que te impulsionou para a próxima fase da sua evolução pessoal. Então, enfrente a dor, enfrente os desafios e saiba que a cada um deles você está se tornando a melhor versão de si mesmo. Agora que você já está aprendendo a construir uma disciplina sólida e a resiliência necessária para superar as dificuldades da vida, é hora de explorar um poder ainda mais profundo: o poder do silêncio e da não reação. A vida é cheia de momentos em que as palavras são usadas como armas, onde as provocações, ofensas e críticas tentam derrubar a sua confiança. E muitas vezes, o impulso natural é reagir, seja com raiva, com palavras cortantes ou até com ações que buscam justificar o que foi dito ou feito contra você. Mas o que aconteceria se, ao invés de reagir, você simplesmente não respondesse? E mais, se ao invés de sucumbir ao desejo de se defender ou se justificar, você permanecesse em silêncio, com uma postura firme e controlada? O silêncio é uma arma poderosa, e o estoicismo nos ensina que, em muitos casos, não reagir é a forma mais eficaz de conquistar o respeito e a paz interior. O primeiro passo para entender o poder do silêncio é perceber que a maioria das provocações e ataques não tem a intenção de buscar uma resposta racional ou verdadeira. Muitas vezes, as pessoas agem de forma impulsiva, movidas pela inveja, pelo desejo de controle ou até pela necessidade de se sentir superiores. Quando alguém tenta te diminuir ou te ofender, a reação deles é muitas vezes motivada pelo próprio ego e pela falta de controle sobre suas emoções. Se você se deixa levar por essa provocação, se você reage de maneira impetuosa, você acaba alimentando o jogo deles. O silêncio, por outro lado, faz com que a provocação perca o poder. Não importa o quanto a pessoa tente te atingir, o simples fato de você não reagir a isso anula a sua tentativa de controle. Quando você adota a postura do silêncio, você transmite uma mensagem muito mais forte do que qualquer palavra poderia transmitir. Você demonstra autocontrole, maturidade emocional e, acima de tudo, uma compreensão profunda de que as palavras dos outros não têm poder sobre quem você realmente é. O silêncio não é fraqueza, mas sim uma forma de força. Ele é o reflexo de alguém que está em paz consigo mesmo, alguém que não sente necessidade de se justificar ou provar nada a ninguém. No fundo, quando você não reage, você não só retira o poder da provocação, mas também se fortalece internamente. Você passa a ter controle absoluto sobre suas emoções, mostrando que nada e ninguém pode te desestabilizar. Outro ponto importante sobre o poder do silêncio é a percepção de que não precisamos dar atenção a todas as opiniões e críticas que surgem ao nosso redor. Vivemos em uma sociedade onde as pessoas sentem que têm o direito de opinar sobre tudo e todos, de dar conselhos, de criticar ou até de menosprezar. Porém, o silêncio é uma forma de proteger seu espaço emocional e mental. Quando você se recusa a entrar em discussões desnecessárias ou a dar atenção a críticas vazias, você cria uma barreira de proteção ao seu redor. Você não permite que o mundo externo invada a sua paz de espírito. Essa habilidade de manter-se calado quando é necessário é essencial para cultivar uma mente tranquila e focada. Uma mente que não se deixa abalar por qualquer tentativa de te desestabilizar. O silêncio também permite que você se distancie do drama e das distrações que muitas vezes surgem nas interações cotidianas. Quando você não se envolve em discussões ou fofocas,
você se torna uma pessoa mais observadora, mais atenta ao que realmente importa. Você começa a perceber que muitas das situações e interações que consomem sua energia não são tão importantes quanto parecem. O silêncio te permite priorizar o que realmente é relevante para o seu crescimento. Ele te dá a clareza necessária para enxergar as coisas de uma forma mais objetiva, sem se deixar perder nas emoções e no barulho do mundo exterior. Quando você escolhe não reagir, você também transmite uma mensagem clara para os outros sobre os seus limites. Quando alguém te provoca ou tenta te diminuir, e você escolhe o silêncio, você está dizendo: eu sei quem sou e não preciso da sua validação para me sentir bem comigo mesmo. O silêncio cria um espaço onde você pode se proteger emocionalmente e estabelecer limites saudáveis. As pessoas ao seu redor começam a perceber que você não é alguém fácil de manipular, que você não se deixa levar por palavras vazias ou pela necessidade de agradar a todos. Essa postura de não se envolver em discussões desnecessárias, de não buscar a aprovação dos outros, é a base de uma autossuficiência emocional que te torna mais forte e mais respeitado. Além disso, o silêncio te ajuda a focar no que é realmente importante. Em vez de gastar tempo e energia tentando explicar-se ou defender-se, você pode direcionar sua atenção para o que realmente importa: seu crescimento, suas metas e seus valores. Muitas vezes, as discussões e as fofocas são distrações que nos afastam do nosso propósito. O silêncio te permite voltar a atenção para o que você está construindo e não para o que as outras pessoas estão dizendo ou fazendo. Em vez de responder aos outros, você começa a agir de maneira tão consistente e poderosa que suas ações falam por si mesmas. Quando as pessoas perceberem que você não se abala facilmente, que você não entra em brigas ou discussões triviais, elas começarão a te respeitar mais. Seu poder vem de sua capacidade de manter a calma, de manter o foco no seu próprio caminho e de não se distrair com as opiniões alheias. No contexto do estoicismo, a prática do silêncio é fundamental para cultivar a virtude da calma interior. Epicteto, um dos maiores filósofos estoicos, nos ensina que não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos delas. Ou seja, o sofrimento não é causado pelo que os outros fazem ou dizem, mas pela maneira como reagimos a essas situações. Quando você aprende a controlar suas reações, você se torna verdadeiramente livre. O silêncio é uma das ferramentas mais poderosas para alcançar essa liberdade. Ao não dar poder às palavras dos outros, você cria um espaço de liberdade emocional, onde você pode viver de acordo com seus próprios valores e princípios, sem se deixar influenciar pelas emoções externas. Por fim, o silêncio não é apenas uma resposta passiva. Ele é, na verdade, uma ação muito poderosa. A verdadeira força não está em responder a cada provocação ou crítica, mas em escolher não reagir, em manter a sua paz e sua postura firme. O silêncio te permite permanecer no controle, te dá a liberdade de não ser controlado pelas emoções ou pelas expectativas dos outros. Quando você aprende a dominar o silêncio, você aprende a dominar a si mesmo. E essa é a maior conquista que qualquer pessoa pode alcançar. Ao adotar o silêncio como uma arma estratégica, você se torna invulnerável às críticas, às ofensas e às provocações. E no final, o respeito começa a surgir naturalmente. Agora que você já começou a entender a importância do silêncio e do controle das suas reações, é hora de aprofundar um pouco mais em um dos conceitos mais libertadores para a sua jornada: o desapego. No caminho do estoicismo, o desapego não é sobre indiferença ou falta de conexão com o mundo, mas sobre a capacidade de não se apegar aos resultados, às expectativas e aos elementos externos que, muitas vezes, nos tiram a paz. A verdadeira força vem quando você aprende a deixar ir o que não pode controlar. O desapego
é uma ferramenta de liberdade, pois ele te permite viver com mais leveza, sem ser escravo das coisas, das pessoas ou das circunstâncias. No nosso dia a dia, somos frequentemente condicionados a buscar aprovação externa, a nos prender a resultados ou a nos apegar a pessoas e coisas. Esse apego cria um ciclo de dependência emocional que, em última instância, nos enfraquece. Por exemplo, você já se sentiu frustrado porque algo não saiu como você planejou? Ou talvez tenha se sentido triste ou ansioso porque algo ou alguém não te tratou como você esperava? O desapego não é sobre não valorizar o que é importante para você, mas sobre entender que o controle que você tem sobre as coisas externas é limitado. Você não pode controlar o comportamento dos outros, os resultados das suas ações ou o curso da vida, mas pode controlar como escolhe reagir a tudo isso. Quando você começa a entender e a praticar o desapego, percebe que a verdadeira liberdade vem de dentro. O desapego é a capacidade de se concentrar no que está ao seu alcance e de deixar o resto ir sem se frustrar. Isso não significa que você deve deixar de se importar com as coisas ou com as pessoas, mas sim que você deve aprender a não depender delas, para a sua felicidade ou para o seu senso de valor. O desapego te permite viver com mais autenticidade e foco, porque você não está mais preso às expectativas dos outros ou aos resultados que você não pode controlar. Especialmente importante num mundo onde o imediatismo e as comparações estão cada vez mais presentes. Essa prática de desapego, aliada ao silêncio, é a chave para criar uma vida mais equilibrada e menos suscetível ao caos externo. Ao aprender a não se apegar às opiniões alheias ou aos resultados imediatos, você se torna uma pessoa mais serena, mais centrada, mais capaz de enfrentar qualquer desafio sem se deixar abalar. Você não precisa da validação externa para saber quem você é. Isso cria uma paz interior inabalável, que é a verdadeira fonte de poder. E à medida que você começa a praticar o desapego, o mundo ao seu redor começa a perder o poder de te controlar. Você passa a viver de acordo com seus próprios princípios, sem ser arrastado pelas expectativas ou pela pressão social. Mas o desapego não é apenas sobre as coisas externas. Ele também envolve aprender a deixar ir velhos padrões de pensamento, crenças limitantes e até mesmo relacionamentos tóxicos que não acrescentam nada à sua vida. Quantas vezes você se apegou a uma ideia, um projeto ou até uma pessoa que, no final, não te trouxe nada de positivo? O desapego, nesse caso, significa que você é capaz de reconhecer quando algo ou alguém não está mais servindo ao seu crescimento e, com coragem, liberar esse apego. Isso pode ser doloroso no início, especialmente quando estamos acostumados a buscar validação ou conforto nas coisas externas. Mas é nesse processo de libertação que você encontra a verdadeira força. Quando você deixa ir aquilo que não te serve mais, cria espaço para o novo, para o crescimento e para a evolução. Deixar ir também está diretamente ligado à aceitação da impermanência da vida. Tudo o que existe está em constante mudança, e a resistência a essa mudança é um dos maiores causadores de sofrimento. O estoico entende que o fluxo da vida é inevitável, e ao invés de lutar contra ele, aprende a se adaptar. Ele entende que não podemos controlar o curso dos acontecimentos, mas podemos escolher como reagimos a eles. O desapego te ensina a abraçar essa impermanência e a viver de forma mais fluida, sem se apegar ao que já passou ou ao que ainda está por vir. Esse entendimento da impermanência te permite viver no presente, aproveitando o que você tem agora, sem se preocupar excessivamente com o futuro ou remoer o passado. O desapego também está relacionado à capacidade de fazer escolhas mais conscientes. Quando você se desapega das expectativas externas, das críticas ou dos elogios, você começa a tomar decisões baseadas no que é realmente importante para você. Não se trata mais de agradar aos outros ou de buscar a aprovação alheia,
mas de agir de acordo com seus próprios valores e princípios. O desapego te permite, assim, viver uma vida mais autêntica, mais alinhada com seus próprios objetivos, sem ser influenciado pelas opiniões ou pressões externas. Você começa a se tornar mais confiante em suas escolhas, sabendo que está fazendo o que é certo para você, independentemente do que os outros pensem. Ao longo do tempo, à medida que você pratica o desapego, começa a perceber que muitas das coisas que antes te causavam ansiedade ou frustração são, na verdade, simples ilusões. As coisas externas, as opiniões alheias, os resultados que não saem como planejado, tudo isso é transitório e muitas vezes não tem o peso que pensamos que tem. Quando você se desapega do que não pode controlar, você ganha uma nova perspectiva sobre a vida. As dificuldades se tornam oportunidades de aprendizado, os desafios se transformam em trampolins para o crescimento. E a vida, em sua imperfeição, se torna uma jornada muito mais leve. Essa prática de desapego não acontece da noite para o dia, mas com paciência e persistência, você vai começar a sentir os benefícios de uma vida mais leve e focada. Cada vez que você deixar ir o que não te serve mais, você estará se libertando de um peso desnecessário, criando espaço para o que realmente importa. O desapego, portanto, é um exercício constante de autoconhecimento, de aceitação e de liberdade. Ele te permite viver de forma mais plena, sem as correntes que te prendem a expectativas e resultados que estão além do seu controle. Por isso, comece a praticar o desapego hoje. Liberte-se do que não te serve mais, seja em pensamentos, atitudes, pessoas ou objetos. Quando você deixa ir o que te pesa, você cria espaço para uma nova versão de si mesmo, mais focada, mais forte e mais livre. E com isso, você se prepara para as próximas etapas da sua jornada, onde será capaz de enfrentar qualquer desafio com a calma e o equilíbrio de quem sabe que nada no exterior pode afetar sua paz interior. Em qualquer jornada de transformação, a dor é uma constante. Todos nós, em algum momento da vida, passamos por dificuldades, perdas e momentos de sofrimento. A dor, seja física ou emocional, é inevitável. Porém, o que a maioria das pessoas não compreende é que a dor não precisa ser um obstáculo ou um fim, mas sim um catalisador para o crescimento e para a força interior. O estoicismo nos ensina que a dor não deve ser vista como uma inimiga, mas como uma oportunidade de testar nossos limites, de desafiar nossa capacidade de resistir e, mais importante ainda, de crescer. A verdadeira força surge quando conseguimos transformar a dor em uma fonte de motivação, quando ela deixa de nos enfraquecer e passa a nos impulsionar para a frente. A dor muitas vezes vem acompanhada de sentimentos de impotência, frustração e desespero. É fácil cair na tentação de se perguntar por que eu? Ou como vou superar isso? Esses pensamentos podem nos paralisar, nos fazer acreditar que somos fracos, incapazes de lidar com os desafios que a vida nos impõe. No entanto, a verdadeira força não está em evitar ou ignorar a dor, mas em como escolhemos responder a ela. Os estoicos entendiam que não podemos controlar as adversidades, mas podemos controlar nossa atitude diante delas. A dor se torna uma oportunidade para fortalecer nossa mente e nosso caráter, para provar a nós mesmos do que somos realmente capazes. Quando, em vez de nos desesperarmos, decidimos usar a dor como combustível para continuar, nos tornamos mais fortes a cada dia. O primeiro passo para transformar a dor em força é aceitar que ela faz parte da vida. Em vez de lutar contra ela ou tentar evitá-la a todo custo, devemos aceitá-la como uma parte natural do processo de crescimento. Quando você aceita que a dor vai acontecer, que os desafios e os sofrimentos são inevitáveis, você começa a ver a vida de uma maneira diferente. Você percebe que cada dificuldade é uma oportunidade de aprender algo novo sobre si mesmo, sobre a vida e sobre o mundo ao seu redor. A dor, então, deixa de ser um inimigo e se torna um professor.
alguém que te guia para um novo nível de força e sabedoria. Uma das maiores lições que podemos aprender com a dor é o poder da paciência. Muitas vezes, quando estamos passando por uma situação difícil, queremos que ela termine rapidamente. Queremos resolver o problema, queremos sair da dor o mais rápido possível. Porém, o estoico nos ensina que a paciência é uma virtude essencial. Às vezes, a melhor maneira de lidar com a dor é simplesmente passar por ela, sem pressa de chegar ao fim. A paciência nos permite aceitar o momento presente, sem tentar apressá-lo ou forçar uma mudança. Quando praticamos a paciência, aprendemos a entender que cada fase difícil tem seu tempo e que o sofrimento, por mais doloroso que seja, vai passar. O tempo, aliado à paciência, nos ajuda a processar a dor de maneira mais tranquila e a encontrar o significado e o aprendizado que ela pode nos trazer. Além disso, a dor nos ensina sobre o nosso verdadeiro caráter. Quando tudo vai bem, é fácil manter a compostura, é fácil ser calmo, controlado e focado. Mas é nos momentos de dor, de perda ou de sofrimento que nossa verdadeira natureza se revela. Como você reage quando tudo está fora de controle? Como você lida com a adversidade? Essas reações são fundamentais para o seu crescimento. A dor não apenas testa a sua força mental, mas também revela as áreas em que você ainda pode melhorar. Quando você se permite sentir a dor, mas escolhe não se deixar controlar por ela, você começa a desenvolver uma força interna que é imbatível. Isso acontece quando você vê cada situação dolorosa, não como uma ameaça, mas como uma oportunidade para evoluir. Transformar a dor em força não significa ignorá-la ou minimizá-la, mas sim aprender a usá-la a seu favor. Quando você é capaz de olhar para uma situação dolorosa e entender que ela pode te ensinar algo, você começa a ver a vida sob uma nova perspectiva. A dor se torna um meio de transformação, um processo de fortalecimento que te prepara para os desafios futuros. Ao invés de se deixar consumir pela dor, você começa a usá-la como uma oportunidade para se aprofundar no seu autoconhecimento, para fortalecer sua disciplina emocional e para se tornar mais resiliente. Isso é o que os grandes mestres estoicos entendiam. O sofrimento pode ser uma das maiores fontes de crescimento e autodescoberta. Ao longo dessa jornada, você vai perceber que a dor é uma ferramenta poderosa. A cada desafio que você superar, a cada momento difícil que você enfrentar com coragem e paciência, sua força interna vai crescer. Você vai se tornar uma pessoa mais forte, mais determinada, mais capaz de lidar com as adversidades, sem perder o foco no que realmente importa. Cada experiência dolorosa vai te ensinar algo valioso sobre a vida e sobre você mesmo. E quando você olhar para trás, verá que as dificuldades que você enfrentou foram fundamentais para moldar a pessoa que você se tornou. O segredo para transformar a dor em força está na forma como você escolhe reagir a ela. Quando você decide não se deixar consumir pelo sofrimento, mas usar ele como uma ferramenta de crescimento, você se torna inabalável. O estoicismo nos ensina que a verdadeira força não vem da ausência de dor, mas da nossa capacidade de perseverar através dela. A dor pode ser a faísca que acende a chama da sua força interior, e você, ao aprender a lidar com ela, se torna uma pessoa mais forte, mais sábia e mais preparada para qualquer desafio que a vida colocar em seu caminho. Por isso, quando você se deparar com a dor, ao invés de temê-la ou rejeitá-la, pergunte a si mesmo: o que posso aprender com isso? Como posso usar essa dor para me tornar uma versão melhor de mim mesmo? Transforme cada experiência dolorosa em uma oportunidade de crescimento. Lembre-se, a dor é inevitável, mas sua resposta a ela é uma escolha. E essa escolha vai determinar a força que você desenvolve ao longo da vida. Agora que você já começou a aprender a importância do silêncio, do desapego e da resiliência, é hora de abordar um dos conceitos mais poderosos no caminho para se tornar inabalável: a importância de agir com consistência, mesmo quando os resultados não são visíveis no imediato. Uma das maiores armadilhas que a maioria das pessoas cai é a crença de que, se não vêem resultados imediatos, seus esforços não valem a pena ou não estão sendo eficazes. Isso é uma ilusão.
A verdadeira transformação, seja no físico, no mental ou no emocional, exige paciência, perseverança e a capacidade de continuar agindo, mesmo quando os frutos do seu trabalho ainda não são visíveis. Muitas vezes, as mudanças mais profundas em nossa vida acontecem de maneira tão gradual que, no início, elas parecem quase invisíveis. Você pode começar a implementar novos hábitos, pode decidir mudar sua mentalidade, mas os resultados não aparecem de imediato. Isso é totalmente normal. O progresso nunca é linear e muitas vezes ele é invisível, até o momento em que você olha para trás e percebe a grande distância que percorreu. O segredo para superar essa armadilha está na ação consistente. Não importa se você vê ou não os resultados agora. O que importa é que você continua avançando, um passo de cada vez, sabendo que, a longo prazo, essa consistência vai te levar exatamente para onde você deseja. Isso nos remete à ideia de que o processo de mudança é uma jornada, não um destino. No entanto, a maioria das pessoas quer resultados rápidos. Elas querem ver uma mudança imediata, mas se esquecem que o verdadeiro crescimento exige tempo, paciência e esforço constante. No mundo de hoje, estamos acostumados com a gratificação instantânea, com soluções rápidas para tudo. Mas a verdadeira mudança não funciona assim. A construção de um novo hábito, a reconfiguração da sua mentalidade ou a superação de velhos padrões de comportamento demandam persistência. A ação consistente, mesmo sem resultados imediatos, é o que separa aqueles que conseguem conquistar grandes transformações daqueles que desistem no meio do caminho. Essa filosofia de ação consistente também se aplica ao fato de que a vida nunca será perfeita e os obstáculos sempre irão surgir. Muitas pessoas, quando enfrentam um desafio ou uma dificuldade, acreditam que tudo está perdido ou que seu esforço foi em vão. No entanto, o verdadeiro estoico entende que a adversidade é uma parte essencial da jornada. Em vez de desistir quando os resultados não são imediatos, ele vê cada obstáculo como uma oportunidade de testar sua força, sua resiliência e seu compromisso com o que deseja alcançar. O estoicismo nos ensina que não podemos controlar os eventos externos, mas podemos controlar nossa reação a eles. E a reação correta, em muitos casos, é agir com consistência, persistindo mesmo diante das dificuldades. Uma das maiores virtudes que você pode cultivar ao longo dessa jornada é a disciplina de continuar. Mesmo quando o caminho parece difícil ou os resultados parecem distantes, você não vai sempre se sentir motivado para continuar. Vai haver momentos em que você estará cansado, frustrado ou desanimado. Nessas horas, a chave não está em buscar motivação externa, mas em lembrar do seu propósito, em se reconectar com os motivos pelos quais você começou a jornada em primeiro lugar. A consistência não depende de como você se sente no momento, mas da sua decisão de continuar agindo, independentemente das circunstâncias. Quando você age de forma consistente, com um foco no longo prazo, o sucesso se torna inevitável. No entanto, é fundamental também entender que a consistência não significa repetir as mesmas ações de forma automática ou sem reflexão. Não se trata de fazer algo sem pensar, mas de agir com intenção e foco. A ação consistente é sobre fazer as coisas certas, de forma deliberada, dia após dia. É sobre tomar decisões conscientes que te levam mais perto dos seus objetivos. Cada ação, cada esforço, cada pequeno passo que você dá é um tijolo na construção do seu sucesso. E é isso que você deve manter em mente. A construção de uma nova versão de si mesmo não é uma tarefa fácil ou rápida. Mas cada pequena ação positiva que você toma te aproxima mais da pessoa que deseja se tornar. Outro ponto importante sobre a ação consistente é que ela cria um impulso. No início, pode parecer que você não está indo a lugar algum, mas, conforme você vai agindo consistentemente, você começa a perceber que está avançando. Essa sensação de progresso, por mais sutil que seja, te dá motivação para continuar. E, quando você alcança um pequeno marco, por menor que seja, essa sensação de conquista te impulsiona para o próximo passo. O impulso gerado pela consistência cria uma energia que te leva a continuar trabalhando, dia após dia,
sem parar. E, mais cedo ou mais tarde, você verá que as pequenas ações, realizadas de forma constante, têm um efeito exponencial. O resultado final será um reflexo de todo o esforço que você colocou. E a pessoa que você se tornará ao longo desse processo será muito mais forte, mais sábia e mais capaz de lidar com qualquer desafio. Além disso, a ação consistente te ensina a ser mais paciente consigo mesmo. Muitas vezes, somos muito exigentes com nossos próprios resultados e podemos ficar frustrados quando as coisas não acontecem tão rápido quanto gostaríamos. A ação consistente, no entanto, nos ensina que a paciência é uma virtude essencial para o sucesso. Quando você age de forma consistente, sem pressa, você começa a entender que cada passo dado é um avanço, mesmo que não seja visível imediatamente. Com o tempo, você perceberá que os pequenos progressos diários se acumulam e resultam em grandes mudanças. Agora, a verdadeira chave está em continuar agindo, mesmo quando os resultados não são imediatos. Quando você escolhe agir com consistência, sem esperar pela gratificação instantânea, você cria um padrão de comportamento que te leva mais longe, mais rápido. E, ao alcançar seus objetivos, você perceberá que a maior recompensa de todas é o crescimento que você experimenta ao longo da jornada, e não o destino final. Esse processo de transformação constante, alimentado pela ação consistente, cria uma versão de você mesmo que ninguém pode mais subestimar. Cada ação, cada esforço, cada pequeno passo que você dá é um tijolo na construção do seu sucesso. E é isso que você deve manter em mente. A construção de uma nova versão de si mesmo não é uma tarefa fácil ou rápida. Mas cada pequena ação positiva que você toma te aproxima mais da pessoa que deseja se tornar. Outro ponto importante sobre a ação consistente é que ela cria um impulso. No início, pode parecer que você não está indo a lugar algum, mas, conforme você vai agindo consistentemente, você começa a perceber que está avançando. Essa sensação de progresso, por mais sutil que seja, te dá motivação para continuar. E, quando você alcança um pequeno marco, por menor que seja, essa sensação de conquista te impulsiona para o próximo passo. O impulso gerado pela consistência cria uma energia que te leva a continuar trabalhando, dia após dia, sem parar. E, mais cedo ou mais tarde, você verá que as pequenas ações, realizadas de forma constante, têm um efeito exponencial. O resultado final será um reflexo de todo o esforço que você colocou. E a pessoa que você se tornará ao longo desse processo será muito mais forte, mais sábia e mais capaz de lidar com qualquer desafio. Além disso, a ação consistente te ensina a ser mais paciente consigo mesmo. Muitas vezes, somos muito exigentes com nossos próprios resultados e podemos ficar frustrados quando as coisas não acontecem tão rápido quanto gostaríamos. A ação consistente, no entanto, nos ensina que a paciência é uma virtude essencial para o sucesso. Quando você age de forma consistente, sem pressa, você começa a entender que cada passo dado é um avanço, mesmo que não seja visível imediatamente. Com o tempo, você perceberá que os pequenos progressos diários se acumulam e resultam em grandes mudanças. Agora, a verdadeira chave está em continuar agindo, mesmo quando os resultados não são imediatos. Quando você escolhe agir com consistência, sem esperar pela gratificação instantânea, você cria um padrão de comportamento que te leva mais longe, mais rápido. E, ao alcançar seus objetivos, você perceberá que a maior recompensa de todas é o crescimento que você experimenta ao longo da jornada, e não o destino final. Esse processo de transformação constante, alimentado pela ação consistente, cria uma versão de você mesmo que ninguém pode mais subestimar. Você se torna alguém imbatível porque você sabe que não importa o quão difícil o caminho seja, a consistência sempre vai te levar ao sucesso.
Agora que você já aprendeu a importância do silêncio, do desapego, da resiliência e da ação consistente, é hora de focar em um dos elementos mais essenciais para o seu sucesso a longo prazo: a construção de uma mentalidade imbatível. A mentalidade com a qual você encara os desafios da vida determina em grande parte o seu sucesso ou fracasso. Muitas vezes, as circunstâncias externas podem parecer difíceis ou até insuperáveis, mas é a maneira como você pensa e reage a essas circunstâncias que faz toda a diferença. Uma mentalidade forte e imbatível é aquela que, quando confrontada com dificuldades, se adapta, aprende e cresce. Não importa o que aconteça ao seu redor, uma mentalidade imbatível mantém você focado no que realmente importa. A construção de uma mentalidade imbatível começa com o entendimento de que tudo na vida é uma escolha. Você pode escolher como reagir a cada situação, como interpretar cada desafio e como responder às adversidades. A mentalidade imbatível não é sobre ignorar a dor ou fingir que as dificuldades não existem, mas sobre encarar essas dificuldades com coragem, perseverança e foco no que você pode controlar, suas atitudes e ações. O primeiro passo para construir essa mentalidade é, portanto, assumir a responsabilidade total pela sua vida. Ao fazer isso, você se torna o único responsável pelas suas escolhas, pelas suas reações e, em última análise, pelo seu sucesso. A mentalidade imbatível também exige que você aprenda a lidar com os fracassos de maneira construtiva. Todos nós passamos por momentos em que falhamos. O medo do fracasso, o sentimento de inadequação ou a frustração por não alcançar nossos objetivos são comuns a todos. No entanto, o que diferencia os que têm sucesso daqueles que desistem é a capacidade de lidar com os fracassos de maneira positiva. Quando você adota uma mentalidade imbatível, você vê o fracasso como uma oportunidade para aprender, não como um reflexo do seu valor ou capacidade. O fracasso não é o fim, mas uma parte do processo. Cada erro cometido é uma lição valiosa que, se você souber aprender, pode te levar a resultados ainda melhores no futuro. Uma parte essencial de uma mentalidade imbatível é aprender a manter o foco. O mundo está cheio de distrações, de vozes externas que tentam nos desviar do nosso caminho. Se você não tem um foco claro, é fácil se perder, se distrair com outras prioridades ou seguir por caminhos que não te levam aonde você quer chegar. A mentalidade imbatível, no entanto, te ensina a manter sua visão clara e sua determinação inabalável. Ao estabelecer objetivos claros e focar nas ações necessárias para alcançá-los, você começa a criar uma força de vontade que não se abala facilmente. O foco é o que te mantém no caminho certo, mesmo quando surgem obstáculos, e é o que te impede de se perder em distrações. Outro componente vital de uma mentalidade imbatível é a confiança em si mesmo. Para conquistar grandes coisas, você precisa acreditar no seu potencial, mesmo quando os outros duvidam ou as circunstâncias parecem desafiadoras. A confiança não é algo que você encontra do dia para a noite, mas algo que você constrói com o tempo, através de suas ações e conquistas. Quando você age com consistência, aprende com seus erros e se mantém disciplinado, a confiança em si mesmo se fortalece. A verdadeira confiança não vem da validação externa, mas do conhecimento de que você é capaz de superar qualquer desafio, não importa o que aconteça. Uma mentalidade imbatível também está relacionada à resistência mental, a capacidade de continuar, mesmo quando as coisas ficam difíceis. Muitas pessoas desistem antes de alcançar seus objetivos, não porque não são capazes, mas porque não têm a resistência mental necessária para continuar. Elas se desanimam com os primeiros sinais de dificuldades, achando que isso significa que não são boas o suficiente, ou que nunca vão conseguir. A resistência mental, por outro lado,
é a habilidade de manter-se firme, de continuar avançando apesar das dificuldades. Quando você constrói essa resistência, você aprende a lidar com a adversidade de maneira que ela não te paralise, mas, ao contrário, te impulsione a seguir em frente. A mentalidade imbatível é também uma mentalidade de crescimento. Em vez de ver as dificuldades como obstáculos intransponíveis, você começa a vê-las como oportunidades para se desenvolver e aprender. Você se permite crescer através dos desafios, transformando cada experiência, boa ou ruim, em uma chance de evoluir. Essa mentalidade de crescimento é fundamental, porque te impede de se estagnar. Ela te leva a buscar constantemente novas formas de melhorar, a desafiar a si mesmo a sair da sua zona de conforto e a buscar sempre a excelência. Quem tem uma mentalidade de crescimento entende que não há limites para o que pode alcançar e que, mesmo que você não esteja onde quer estar ainda, a jornada está te levando na direção certa. Além disso, uma mentalidade imbatível exige que você se cerque de pessoas que compartilham valores semelhantes e que te incentivem a ser o melhor que você pode ser. O ambiente ao seu redor tem um grande impacto na sua mentalidade. Se você está constantemente cercado por pessoas que te desmotivam, que te fazem duvidar de si mesmo ou que te incentivam a desistir, será muito mais difícil manter uma mentalidade forte. Por isso, é essencial escolher bem as pessoas com as quais você se relaciona. Buscar aquelas que te desafiam a crescer, que te empurram para frente e que acreditam no seu potencial. O suporte de pessoas que te entendem e que te inspiram é uma parte crucial para manter uma mentalidade imbatível. Por fim, uma mentalidade imbatível é uma mentalidade focada no processo e não apenas no resultado. Muitas pessoas se concentram exclusivamente nos resultados, acreditando que só alcançarão a felicidade ou o sucesso quando atingirem seus objetivos. No entanto, a verdadeira força vem de aprender a apreciar e valorizar cada passo do processo. Cada ação que você toma, cada desafio que você supera, faz parte da jornada. Quando você se concentra em dar o melhor de si em cada momento, sem se preocupar tanto com os resultados imediatos, você cria uma base sólida para o sucesso a longo prazo. A mentalidade imbatível é sobre crescer constantemente, independentemente de onde você está agora, e saber que, ao continuar agindo com disciplina e consistência, o sucesso se tornará uma consequência natural do seu esforço. Agora que você já construiu uma base sólida de disciplina, resiliência e uma mentalidade imbatível, é hora de focar em um aspecto essencial para a sua evolução contínua: o autocuidado. Muitas vezes, em nossa busca por sucesso e por conquistas, esquecemos de cuidar de nós mesmos. O autocuidado não é apenas sobre descansar ou ter momentos de lazer. Ele é uma prática contínua e uma parte essencial do processo de fortalecimento pessoal. O autocuidado envolve a nutrição não apenas do corpo, mas da mente também. Ele é necessário para garantir que você tenha a energia, a clareza mental e o equilíbrio emocional para continuar avançando em sua jornada. O autocuidado começa com a compreensão de que você é a base para tudo o que constrói. Se você não cuida de si mesmo, não tem como ser eficaz em suas ações. Não tem como manter o foco e a disciplina que já começou a cultivar. O corpo e a mente precisam de combustível para funcionar de forma ótima, e esse combustível vem de práticas diárias que fortalecem ambos. O autocuidado é um ato de amor próprio. É um reconhecimento de que você merece o melhor, não apenas em termos materiais, mas também em relação ao seu bem-estar físico e emocional. Sem esse cuidado, é fácil se esgotar, perder o rumo e cair no desânimo. A alimentação é uma das formas mais poderosas de autocuidado que você pode praticar. O que você coloca dentro do seu corpo tem um impacto direto, não só na sua saúde física, mas também na sua saúde mental e emocional. Uma alimentação equilibrada, rica em nutrientes e vitaminas, é essencial para manter os níveis de energia altos, a mente focada e o corpo saudável. Quando você cuida do seu corpo por meio de uma alimentação nutritiva,
você também está enviando uma mensagem ao seu subconsciente de que você valoriza sua saúde e bem-estar. Uma mente saudável começa com um corpo saudável, e isso deve ser uma prioridade na sua jornada de transformação. Não subestime o poder de uma boa alimentação. Ela é a base sobre a qual você pode construir todos os outros aspectos da sua vida. Além da alimentação, o descanso é igualmente importante. Vivemos em uma sociedade que muitas vezes glorifica a produtividade e a ação constante. No entanto, o descanso é essencial para o funcionamento eficaz do corpo e da mente. O sono de qualidade é um dos maiores aliados que você pode ter para manter a sua energia e a sua clareza mental. O autocuidado implica em saber quando parar, quando dar um passo atrás e dar ao seu corpo o descanso que ele precisa para se recuperar. Sem um descanso adequado, o corpo começa a se desgastar, a mente fica sobrecarregada e a produtividade diminui. Lembre-se, o descanso não é um luxo, é uma necessidade. Ele permite que você se recarregue e esteja pronto para enfrentar os desafios com mais vigor e clareza. Além do descanso e da alimentação, outro aspecto crucial do autocuidado é a prática regular de exercícios físicos. O movimento do corpo é uma maneira poderosa de liberar o estresse, melhorar a saúde cardiovascular e aumentar os níveis de energia. O exercício não precisa ser uma atividade intensa ou extenuante para ser eficaz. Até mesmo uma caminhada diária, atividades de alongamento ou yoga podem ter um impacto profundo na sua saúde física e mental. Quando você cuida do seu corpo por meio do exercício regular, você se sente mais forte, mais energizado e mais confiante. O exercício também tem um efeito positivo na produção de neurotransmissores como endorfina e serotonina, que são responsáveis pela sensação de bem-estar. Incorporar o exercício à sua rotina não é apenas uma questão de estética, mas de manter sua saúde mental e emocional em alta. Além dos cuidados físicos, o autocuidado mental é igualmente importante. A mente precisa de nutrição para prosperar, assim como o corpo. Alimentar sua mente com informações positivas, inspiradoras e edificantes ajuda a fortalecer a sua confiança e a clareza. Isso pode ser feito por meio de leitura de livros motivacionais ou filosóficos, ouvindo podcasts de crescimento pessoal, praticando a meditação e a reflexão, ou se cercando de pessoas que promovem pensamentos saudáveis e construtivos. O autocuidado mental também envolve aprender a desconectar-se das coisas que drenam sua energia mental, como notícias negativas, fofocas ou ambientes tóxicos. Sua mente precisa de tempo para se recuperar e se nutrir com pensamentos positivos, para que você possa continuar a agir com clareza, foco e determinação. O autocuidado também envolve estabelecer limites saudáveis, tanto com os outros quanto consigo mesmo. Muitas vezes, ao tentar agradar aos outros ou cumprir expectativas externas, acabamos nos desgastando e deixando nossas próprias necessidades de lado. Estabelecer limites saudáveis significa aprender a dizer não quando necessário, proteger seu tempo e energia e garantir que você não se sobrecarregue com responsabilidades desnecessárias. Ao definir seus limites, você está cuidando de sua saúde emocional e mental, preservando sua capacidade de dar o seu melhor para os outros e para si mesmo. Lembre-se de que, para ser eficaz no mundo, você precisa estar bem consigo mesmo, e isso inclui proteger seu espaço, suas necessidades e sua paz de espírito. Uma parte do autocuidado mental também envolve cultivar a gratidão. A prática de se concentrar nas coisas pelas quais você é grato pode ter um impacto significativo no seu bem-estar emocional. Quando você se dedica a encontrar gratidão em sua vida, mesmo nas pequenas coisas, você começa a mudar sua perspectiva, enfocando o positivo em vez do negativo. A gratidão é uma prática poderosa que te ajuda a manter a mente clara, equilibrada e otimista. Ao mesmo tempo, ela te mantém centrado no presente, em vez de se perder nas preocupações com o futuro ou nos arrependimentos do passado. O autocuidado, portanto, é um equilíbrio entre cuidar do corpo e da mente.
mantendo o foco naquilo que realmente importa: sua saúde, seu bem-estar e o seu crescimento pessoal. A prática diária de autocuidado vai te permitir manter-se forte e saudável para seguir em frente na sua jornada, avançando com confiança, resiliência e uma mentalidade imbatível. Quando você cuida de si mesmo, você cria uma fundação sólida sobre a qual pode construir todos os outros aspectos da sua vida. Lembre-se de que ao investir em você, você está garantindo que terá a força necessária para enfrentar qualquer desafio que surja em seu caminho. Agora que você já construiu uma base sólida de disciplina, resiliência e autocuidado, é hora de focar em uma habilidade fundamental para alcançar a paz interior: viver no presente. A maioria das pessoas vive presa ao passado ou se preocupa constantemente com o futuro. Esse ciclo de ruminação pode te paralisar, te impedir de agir e te afastar do que realmente importa. O estoicismo nos ensina que a única coisa que realmente temos é o agora, e é a partir dele que devemos construir nossas vidas. Viver no presente é aceitar o momento como ele é, sem arrependimento sobre o passado ou ansiedade sobre o futuro. Isso não significa ignorar o passado ou não planejar o futuro, mas sim reconhecer que o presente é o único momento sobre o qual temos controle. O passado já se foi, e o futuro é incerto. Quando você aprende a focar no agora, você ganha a capacidade de agir com clareza, sem ser paralisado por medos ou inseguranças. Cada pequeno passo que você dá no presente é um avanço em direção ao seu objetivo, e é no agora que você pode fazer a diferença. A prática de viver no presente também implica em aprender a lidar com as distrações externas e internas. Muitas vezes, nos vemos sendo arrastados pelas pressões do mundo ou pelos pensamentos incessantes sobre o que poderia ter sido ou o que será. Isso te impede de agir com a devida atenção e foco. A meditação, por exemplo, é uma excelente ferramenta para cultivar essa presença no momento. Quando você aprende a desacelerar sua mente e a focar no que está diante de você, consegue agir com mais determinação e clareza, aproveitando ao máximo o que a vida tem a oferecer. Viver no presente também te ensina a ser mais grato pelo que você tem agora. Em vez de esperar por algum momento futuro para ser feliz ou realizado, você aprende a reconhecer o valor do que já conquistou e das pequenas vitórias cotidianas. A gratidão transforma sua percepção, te ajuda a apreciar cada momento e a enxergar as coisas de forma mais positiva. Quando você vive no presente com gratidão, você se fortalece emocionalmente, pois percebe que a felicidade não é um objetivo distante, mas algo que pode ser experimentado a cada passo do caminho. O verdadeiro poder de viver no presente está em aproveitar cada momento para crescer, aprender e fazer o que é certo. O tempo é o nosso recurso mais valioso, e a maneira como o utilizamos determina nossa evolução. Ao focar no agora, você elimina distrações e foca no que realmente importa. Você aprende a agir com intenção, sem pressa, sem frustração, e é nesse processo que a transformação acontece. Ao cultivar o hábito de viver plenamente no presente, você cria uma base sólida para construir uma vida equilibrada, cheia de propósito e liberdade. Agora que você já aprendeu a viver no presente e a focar no que realmente importa, é hora de discutir a importância de ter valores claros e agir com um propósito definido. Muitas pessoas vivem suas vidas de forma reativa, sem um norte claro, deixando que o fluxo da vida as leve para onde quer que as circunstâncias as conduzam. Isso pode te fazer sentir perdido ou desconectado de seu verdadeiro eu. O estoicismo nos ensina que a clareza de propósito e a definição de nossos valores são essenciais para viver uma vida significativa e alinhada com o que realmente importa. Definir seus valores é o primeiro passo para viver com propósito. Os valores são os princípios que guiam suas ações e decisões.
Eles representam o que você realmente considera importante na vida. Sem esses valores claros, você corre o risco de seguir a agenda de outras pessoas, se perder nas expectativas alheias ou se desviar do que é realmente significativo para você. Quando você define seus valores, você cria um mapa que orienta suas escolhas, te dá direção e te mantém focado nos objetivos que são realmente relevantes para a sua evolução. Agir com propósito significa tomar decisões e fazer escolhas baseadas nos seus valores. Quando você vive de acordo com seus princípios, suas ações se tornam mais alinhadas com quem você é e com o que você quer alcançar. Isso cria uma sensação de coerência interna e você se torna mais resiliente frente às adversidades. O propósito te dá forças para continuar, mesmo quando as coisas ficam difíceis, porque você sabe por que está fazendo o que está fazendo. Cada ação que você toma tem um significado profundo, o que te motiva a seguir em frente com clareza e determinação. Uma vez que você define seus valores e começa a agir com propósito, o próximo passo é se manter fiel a esses princípios, mesmo quando as coisas se tornam desafiadoras. No mundo em que vivemos, é fácil se deixar levar pelas pressões externas, pelas opiniões dos outros ou pelas circunstâncias que tentam nos desviar do nosso caminho. No entanto, quando você tem uma base sólida de valores e um propósito claro, você aprende a se manter firme, mesmo quando as tentações ou os obstáculos surgem. Isso não significa que você nunca irá falhar ou que será imune ao erro, mas sim que você terá a força interna para continuar, corrigir sua trajetória e aprender com cada experiência. A importância de agir com propósito vai além do sucesso material ou das conquistas externas. O verdadeiro propósito está em viver de acordo com quem você realmente é, independentemente das expectativas externas. Muitas pessoas, em sua busca por sucesso, acabam esquecendo o que realmente importa e se perdem em busca de validação ou status. Quando você age com propósito, você deixa de ser um prisioneiro das expectativas dos outros e começa a viver de acordo com o que realmente ressoa com sua alma. Ao viver com propósito, você também começa a perceber a importância de contribuir para o bem maior. Muitas vezes, nossas ações podem ser movidas pelo ego ou pela busca por recompensas externas. Porém, ao agir com um propósito maior, alinhado aos seus valores, você começa a perceber que o impacto das suas ações vai muito além do que você recebe. O verdadeiro propósito de uma vida bem vivida é contribuir para algo que tenha um impacto positivo no mundo, seja através das suas ações diárias, das suas interações com os outros ou do legado que você deixa para as gerações futuras. Em resumo, definir seus valores e agir com propósito é a chave para viver uma vida equilibrada, alinhada com quem você realmente é e com o que você quer alcançar. Quando você faz isso, as dificuldades se tornam mais fáceis de superar, pois você tem uma visão clara do que está fazendo e por que está fazendo. O propósito te dá força, clareza e motivação, e te permite avançar de forma consistente, mesmo nos momentos de dificuldade. Isso cria uma base sólida sobre a qual você pode construir o sucesso e a felicidade verdadeira. Agora que você já aprendeu a agir com propósito e a viver alinhado aos seus valores, é hora de discutir um aspecto fundamental da jornada de transformação: a importância de ser autêntico. A autenticidade é a base sobre a qual você constrói uma vida que realmente reflete quem você é, sem se preocupar com a opinião dos outros ou com as expectativas externas. Quando você se permite ser genuíno consigo mesmo, você encontra uma força profunda e duradoura que vai te sustentar em todos os momentos da vida. A verdadeira liberdade vem quando você aceita ser quem realmente é, sem máscaras, sem falsidade, e vive de acordo com seus próprios princípios. Muitas vezes, as pessoas se perdem em uma tentativa constante de agradar os outros ou de se encaixar em moldes que a sociedade impõe. No entanto,
Viver de acordo com as expectativas alheias pode ser exaustivo e insatisfatório. Quando você busca aprovação externa, acaba permitindo que os outros definam quem você é. E isso cria uma desconexão interna, uma sensação de vazio. A autenticidade, por outro lado, te permite viver de forma coerente com sua verdadeira essência. Quando você se permite ser autêntico, você se liberta das correntes do julgamento e se alinha com sua verdadeira natureza, criando uma paz interior que não pode ser destruída pelas opiniões dos outros. Ser autêntico também significa abraçar suas imperfeições e falhas. Todos nós temos aspectos de nossa personalidade que podem não ser perfeitos, mas isso não significa que precisamos esconder ou negar essas partes de nós mesmos. Quando você se aceita plenamente, com todas as suas forças e fraquezas, você se torna mais forte e mais confiante. A autossuficiência emocional vem de uma aceitação radical de quem você é, sem tentar se encaixar nos padrões impostos pelo mundo exterior. Isso não significa que você não deve buscar melhorar, mas sim que você reconhece que a verdadeira transformação começa quando você se aceita exatamente como é. A autenticidade também está diretamente ligada à coragem de ser fiel a si mesmo quando isso significa ir contra a corrente. Em um mundo cheio de influências externas, é fácil se perder ou se desviar do que realmente acredita. Ser autêntico exige coragem, pois muitas vezes significa enfrentar resistência, críticas ou até a solidão. Mas ao fazer isso, você ganha a liberdade de viver de acordo com seus próprios princípios, sem se preocupar em agradar aos outros. Quando você toma decisões baseadas em quem você realmente é e não no que os outros esperam de você, a vida começa a se alinhar com sua verdade interior. Essa congruência entre o que você pensa, diz e faz é o que cria a verdadeira força e respeito de si mesmo. Viver de forma autêntica também traz um impacto positivo nas suas relações com os outros. Quando você se permite ser genuíno, você atrai pessoas que realmente compartilham de seus valores e princípios. A autenticidade cria uma conexão mais profunda e verdadeira com os outros, pois você está se mostrando como realmente é, sem máscaras. As relações mais fortes e duradouras são aquelas baseadas na sinceridade e na aceitação mútua. Quando você se cerca de pessoas que te respeitam pela sua autenticidade, essas relações se tornam fontes de apoio, inspiração e crescimento mútuo. Ao longo dessa jornada, é importante lembrar que ser autêntico também significa agir com integridade. A integridade é a qualidade de ser consistente em suas ações, palavras e valores. Quando você age com integridade, você está sendo fiel a si mesmo e aos seus princípios, independentemente das circunstâncias ou pressões externas. Isso cria uma base de confiança interna e te dá a força para seguir adiante, mesmo quando a vida te desafia. A autenticidade, combinada com a integridade, cria uma vida sólida e inabalável, onde você pode agir com confiança e viver com um senso de propósito profundo. Além disso, ser autêntico não significa ser imune às críticas. As críticas vão surgir, inevitavelmente. Mas quando você está alinhado com quem você é e com o que realmente acredita, as críticas perdem seu poder. Em vez de se sentir abalado ou ofendido, você pode ver as críticas como uma oportunidade para refletir e, se necessário, corrigir o rumo, sem perder sua essência. A autenticidade te dá a capacidade de ouvir as opiniões dos outros, mas sem permitir que elas definam quem você é ou alterem sua trajetória. Viver de acordo com seus próprios princípios e ser autêntico é um exercício diário. Não se trata de ser perfeito, mas de ser verdadeiro consigo mesmo em todos os momentos. A autenticidade é a chave para uma vida plena, rica e significativa. Ao viver de acordo com seus valores, ao ser fiel à sua essência e ao agir com integridade, você constrói uma base sólida sobre a qual pode alcançar grandes feitos. Você não está mais preso às expectativas externas, mas se torna livre para viver de acordo com o que realmente importa para você.
Agora que você já construiu uma base sólida de disciplina, resiliência e autenticidade, é hora de discutir um dos maiores desafios que todos enfrentamos: manter a calma em meio ao caos. A vida é imprevisível e os desafios surgem sem aviso prévio. Muitas vezes os acontecimentos externos parecem querer nos desestabilizar, nos arrastar para um estado de frustração, ansiedade ou raiva. No entanto, a verdadeira força está em aprender a manter a serenidade, independentemente das circunstâncias externas. Isso não significa ser insensível ou ignorar as dificuldades, mas sim entender que a nossa paz interior não deve depender do caos externo. Manter a calma diante do caos começa com o entendimento de que, em última análise, nós controlamos nossas reações. O estoicismo nos ensina que não podemos controlar os eventos que acontecem conosco, mas sempre podemos controlar como reagimos a eles. Ao adotar essa filosofia, você percebe que o que realmente afeta sua paz de espírito não é o que está acontecendo ao seu redor, mas como você interpreta e responde a esses eventos. Quando você aprende a tomar um passo atrás e observar as situações com uma perspectiva mais ampla, você se torna mais capaz de reagir com calma e sabedoria, em vez de ser consumido pelas emoções do momento. Uma das melhores maneiras de cultivar a calma interior é praticar a meditação ou a reflexão diária. Esses momentos de introspecção permitem que você se conecte consigo mesmo, reduza o estresse e ganhe clareza mental. Quando você pratica a meditação ou dedica um tempo para se concentrar em sua respiração e no momento presente, você cria um espaço interno de calma que te ajuda a manter o foco em situações de estresse. Além disso, essa prática regular fortalece sua capacidade de lidar com os desafios da vida com mais equilíbrio e menos reatividade emocional.